Boa noite, pessoal. Agora acho que sim. O meu som está no nível adequado / entendível. Sim, tudo certo, professor. Podemos começar. Legal, legal. Porque às vezes a gente fica preocupado, mesmo com os microfones fechados e sem resposta, mas tudo bem, vamos lá. Então, pessoal, eu acho que nós temos aqui 15 ou 16, são 25, né, oficialmente. Então eu coloquei para gravar e lógico que antes eu faço até uma pergunta se há algum problema, esse é um praxe, né? Mas acredito que não, porque é importante disponibilizar caso tenha alguma dúvida, alguma informação. Mas na verdade esse momento é mais para nós nos conhecermos, ainda que de modo virtual, e passar algumas informações sobre o trabalho. Bem provável que a grande parte daquilo que eu vou falar aqui, não pretendo me estender muito, vocês já devem estar cientes, talvez através da Fernanda, ou pelo que a coordenação passou, que tem disponível no Moodle. Mas enfim, o trabalho de vocês será desenvolvido através de um texto no formato de resenha crítica. E aí a primeira coisa que me veio à cabeça quando foi definido isso Natália disse que não está me ouvindo. Alguém mais não está ouvindo? Ah, tá bom. Eu fiquei preocupado mesmo pelo seguinte: resenha para mim não. Se você parar uma conversa vocês vendo uma conversa no restaurante, num show entre amigos e tudo mais, e aí as pessoas falam: a resenha tá muito boa e tal, não sei o que. Gente, essas resenhas, isso ocorre muito na gíria futebolística. Vai falar: o pessoal estava na resenha. Não tem absolutamente nada a ver com o que se propõe o texto em formato de resenha. O texto de uma resenha, você tem um caráter opinativo. Só que essa questão de caráter opinativo é muito complicado no sentido de que eu vou opinar, então eu não vou ficar assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Então, tudo que vocês forem opinar, vocês vão ter que estar embasado em alguma teoria, em algum teórico, para que vocês tenham fundamento para falar aquilo. Basta simplesmente dizer: é isso porque eu acho que é assim. Infelizmente, a academia não considera ainda, enquanto nós, na condição de estudantes, digo isso porque eu estou fazendo doutorado, né? Então eu me coloco como professor e estudante. E quando eu me refiro à academia, é no contexto educacional também. Se eu chegar e falar assim: olha, eu acho que essa teoria, vamos citar aqui, do Piaget, não tem nada a ver, e eu posso provar, porque ele fala X, mas eu digo para vocês que é Y. Então, se eu não tiver um embasamento muito forte, a ponto de eu conseguir derrubar aquela tese, não vai ter valor. Aí eu vou ficar muito no achismo, ou seja, não tem comprovação científica. E uma outra coisa também, sobre a própria resenha. Vocês farão uma resenha crítica. E aí a primeira coisa que eu vou dizer para vocês esqueçam também essa questão de mas a crítica vai ser construtiva ou destrutiva. Não existe isso.
Quando você faz uma crítica, seja um comentário a um texto, se o teor dessa sua crítica vai ser construtivo ou destrutivo, vai depender de quem for ler, de quem for receber isso. Então, tá bom, vou fazer uma crítica. Então, esqueça essa segunda parte. Vou fazer uma crítica construtiva ou destrutiva. Não. Então, assim, o que mais que eu tenho que falar aqui, que eu anotei aqui meus... Assim, uma das nossas colegas do curso, uma professora que está também na função de orientadora, não sei se vocês receberam, se alguém compartilhou, mas foi feito um template, ou seja, um modelo de como que deve ser realizado o trabalho. Não é obrigatório seguir esse tipo de modelo, mas do jeito que ela fez ficou tão mastigadinho, tão legal, que todo mundo aderiu. Então eu vou colocar lá no Moodle para vocês e vou compartilhar também no grupo de WhatsApp. Muito provavelmente todas as ações que nós fizermos, vocês vão poder entrar em contato comigo pelo WhatsApp, o dia, a hora que for necessário. Eu não tenho problema em responder no sábado, domingo, no feriado, à noite e tal. E se vocês fizerem algum contato comigo para tirar alguma dúvida, se eu demorar a responder, não é por questão pessoal, porque vai entrando muita mensagem e aí acaba que elas vão descendo e eu acabo não vendo. Não porque não quis ver. Aí depois você fala, poxa, professor, a última vez que ele acessou o WhatsApp foi tal hora e não sei o que e tal. Então, não é por maldade, por descaso. Então, se isso acontecer, espero que não, insistam. Professor, quando puder, tudo mais, tudo no amor que a gente se resolve. Então, assim, o texto que vocês vão produzir... tem mais gente entrando aqui. Se eu não me engano, acho que em torno, contando as partes pré-textuais e pós-textuais, eu acho que no máximo em 10 páginas vocês... Imagina, eu vou aceitando aqui. Vocês conseguem dar conta disso. Talvez até um pouco menos. Então, assim, eu não sei exatamente o tema que cada um de vocês vai trabalhar, mas Professor, desculpe interromper, mas eu fiquei com uma dúvida. Sim. Que eu acho que é a dúvida da grande maioria dos alunos. Diga. O senhor falou em 10 páginas? Não, eu disse no máximo 10 páginas, porque isso vai variar muito com a... Isso varia muito de aluno para aluno. Porque tinham nos... Sim, diga, Marta. Tinham nos passado 2 páginas. Sim, então é um mínimo de 2 e um máximo de 10, é isso, professor? Sim, sim. Entenda que mínimo de 2 de texto. Vocês vão ter porque imagina se vocês vão ter referências, acredito eu, né? Então, só isso você gasta pelo menos uma página. Eu acho que no modelinho tem ali o seu título, o seu nome, o meu nome. Então, assim, eu joguei 10 para cima, acreditando inclusive que vocês são capazes de produzir, mas não se espantem. Se a recomendação do Instituto é mínimo de 2 páginas, tudo bem. Mas 2 páginas ou 2 laudas só de texto. Ok? Naturalmente que eu vou preferir que você me entregue 2 páginas de texto que apresente uma produção qualitativa, do que de repente escrever 6, 7, sempre repetindo mais do mesmo.
Então, as minhas escusas pelas 10 páginas, porque eu estou acostumado a sempre trabalhar com textos mais longos, e não é o caso aqui. Mas quem se sentir à vontade em produzir um pouco mais, entender que esse tema aqui eu consigo explorar mais, não tem problema algum. Ok? Bom, não sei, eu acho que da minha parte é isso, ou seja, eu já me coloco à disposição para atendê-los e atendê-las de modo privado, seja através do meu e-mail. Não sei se vocês têm meu e-mail, senão eu coloco aqui, mas eu acho que eu deixei também lá no Moodle. O meu número tem no WhatsApp, então vocês podem ir trocando ideia, me passando informações. Eu quero escrever sobre isso, eu vou sugerindo algum material para leitura. E assim, da minha parte, terminando essa orientação de vocês, eu passo de 100 orientandos. Eu nunca tive problema na condição de orientador. Já tive problema com aluno em banca de TCC, de plágio mesmo descarado. Então eu tive que pontuar essa questão, algo que não foi visto pela orientadora, mas eu consegui detectar, porque não existe o crime perfeito, né? Então a pessoa pegou na verdade ela plagiou o trabalho todo, mas alguns textos ela pegou da Wikipedia e não teve a perspicácia de repente saber que tinha um trecho ali que era um hiperlink, ou seja, aquele texto que vem sublinhado na cor azul, que você clica ali e te direciona para um outro link. E dali eu percebi, dali eu fui catando tudo e vi que o trabalho dela era totalmente plagiado, um pouquinho daqui, um pouquinho de lá. E aí o que pode acontecer? Professor, desculpe, vou interromper de novo. Interrompa. O plágio não é costume desta turma, tá? O senhor pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Não. Que eu gostaria de entender. Sim. Não, eu só estou lhe dizendo para o senhor ficar bem tranquilo. Eu só queria entender na prática, e eu acho que essa também é uma dúvida dos alunos, como vai se dar o trabalho a partir de hoje. O que eles devem fazer, como eles devem fazer, de que maneira eles vão se comunicar com o senhor além do WhatsApp, se é pelo Moodle, se eles começam a escrever sobre um tema e vão lhe enviando e o senhor vai dando as sugestões de correções. Quais são os prazos que eles têm, porque nada disso nós sabemos. E eu acho que eu estou falando de uma maneira que estou agrupando todo mundo, porque ninguém sabe como vai se dar daqui para frente. Estou correta, pessoal? O que vocês acham do que eu estou perguntando? É isso ou não? É isso aí, é isso mesmo. Tudo bem. É isso mesmo, mãe. Então, sobre o plágio, eu sempre parto da premissa de que eu sempre orientei professores e professoras, na época que eu orientava eram licenciandos ou graduandos, mas todos da área educacional. Só tive uma turma, foi do IFSUL mesmo, de formação pedagógica para licenciados. E eu achei que seria a turma mais difícil, porque só tinha engenheiro, geólogo, arquiteto. Então. E qual não foi a minha surpresa? Que foram os melhores trabalhos que eu orientei na minha vida. Então, às vezes a gente tem a ideia de achar essa turma não vai dar certo e tal. Então, eu nunca tive por premissa achar que alguém vai colar e tudo mais. Isso aqui. Mas os plágios, às vezes, eles acontecem de modo até involuntário. Por exemplo, você está falando sobre tecnologia educacional. Então, isso aqui me remeteu a Paulo Freire. E aí você tem, tanto que você leu Paulo Freire,
outros tantos. Paulo Freire falou isso, você vai lá e esquece de referenciar. Isso acontece com frequência. A gente fala, olha, essa frase aqui do Freire, é só você, segundo Freire, tal. Então, isso ocorre aos montes. Então, qual é o primeiro passo que eu vou pedir para vocês? Vocês podem me enviar por e-mail, pode postar lá no Moodle. É sempre bom, além de termos um contato pelo WhatsApp, acho que eu falei isso, mas pelo e-mail, o Moodle, porque é a nossa ferramenta de comunicação e interação oficial. Certamente que a coordenação e a equipe vai estar atenta, não porque não acredito que eles não estejam ali para ficar vigiando quem faz, quem não faz, mas eles estarão atentos no sentido de que, legal, aquele pessoal ali está produzindo e tal, mas de repente eles olham o Moodle lá, pô, ninguém botou nada e tal, vou conversar com o professor lá para saber o que está, vou ver com a Fernanda o que está acontecendo. É só por isso, porque a gente tem que alimentar a plataforma. Então, o que eu sugiro no primeiro momento? Que vocês me passem o tema que vocês escolheram e se tem algum título. Por exemplo, se alguém for falar sobre educação especial e inclusiva. Eu quero escrever sobre o processo de inclusão dos alunos com deficiência auditiva na rede municipal da minha cidade. Quero falar sobre isso porque eu vivenciei algumas experiências, eu tenho colegas que trabalham na rede e passaram por situações que me chamaram a atenção. Se você não tiver alguma ideia, eu quero falar sobre tecnologia na educação, mas eu não sei o que eu vou falar. Aí eu posso dar algumas dicas. E aí, sobre os prazos, eu vou ficar devendo essa resposta concreta para vocês. O que eu sei de certo é que eu acho que o curso finaliza julho ou agosto, porque 15 de julho. Julho, né? Então, é porque quando foi feito o edital, eram 90 vagas. Só apareceram 50 e poucos candidatos e só 45 ou 46 foram habilitados. Ocorreu que havia uma perspectiva de termos 10 alunos, e aí passou-se depois para 20, em alguns casos até 30. Então eu estou nesse meio termo entre 20 e 30. Eu coloquei à disposição para ajudar na medida do possível, mas a coordenação entendeu que era melhor deixar os grupos mais fechados, polo tal, vamos colocar todo mundo naquele polo ali junto, para não ter algum ruído nessa questão. Então, assim, o tipo de trabalho que até julho, entre aspas, eu diria que nós estamos com uma certa folga. Mas, pelo que eu tenho percebido nesses anos, eu não sei se vocês têm essa percepção, cada vez mais parece que os dias, as horas passam cada vez mais rápido. Ontem eu comentei isso, inclusive. Então vamos seguir nessa etapa. Me envie por e-mail ou postem lá no Moodle o tema que vocês querem desenvolver. E se já tiverem alguma ideia, coloque ali 2, 3 linhas. Se não tiverem, da mesma forma, quero falar sobre tecnologia educacional, mas não faço ideia de por onde começar. Aí eu dou algumas sugestões. Uma mensagem aqui da Cláudia, eu acho que eu já tinha
falado, será disponibilizado um esqueleto com capa padrão, etc. Sim, é o que eu falei, é o chamado template. Foi um modelo criado por uma das colegas que está na condição de orientadora também. E eu vou disponibilizar para vocês ainda hoje. Vou colocar lá no Moodle e no grupo do WhatsApp. Tem mais gente entrando aqui. Temos mais dúvidas ou algum esclarecimento ou alguma pergunta ou algum etc? Professor, só gostaria de deixar uma coisa clara do seu conhecimento. O senhor falou que estamos com uma certa folga. 90% deste grupo trabalha de 40 a 60 horas por semana, dando aula nas redes municipal e estadual, e assim como todos nós, estamos todos muito sobrecarregados. Então, para eles, e assim como para mim, para o senhor, não estamos com essa folga, porque estamos quase em 15 de maio e tem que entregar em 15 de julho, que foi a data que me passaram, que eu não sei se mudou. Para 2 meses fazer, vamos ver, um trabalho bom, que seja 6, 7 páginas, para eles é bem complicado. Claro que não é impossível, que eles têm que se dedicar, eles são muito dedicados, só que, como todos nós, eles trabalham muito e eles têm essa última demanda do curso, na qual eles vão concluir mesmo o curso. E eu só gostaria de deixar isso mais ou menos claro, para a gente poder ver os prazos certinhos. Por exemplo, assim, eu sou muito organizada, não estou dizendo que o senhor não é de maneira alguma, não me passaram datas, e eu gostaria de passar para os alunos uma coisa segura, no sentido de que, olha, vocês têm até o dia tal para entregar o rascunho para o professor olhar. E vocês têm até o dia tal para fazer tal coisa. E vocês têm até o dia tal para entregar a versão final. Eu gostaria de dar essa segurança a eles. Claro que dentro da sua disponibilidade. Sim. Pois então, todos aqui são professores? A grande maioria, sim. Quem não é professor é secretário de escola, trabalha em alguma outra atividade. 90% é professor e trabalha em escola. 10% exerce outra atividade. Então, Fernanda, eu endosso que é um prazo considerável. 2 meses dá para fazer um trabalho legal. Só que nós escolhemos estar aqui. Eu na condição de orientador e você também e os demais. Então a gente sabe da responsabilidade que a gente tem, da demanda de trabalho que a gente vai ter. Então isso demanda naturalmente abrir mão às vezes de ou um sábado ou domingo. Eu particularmente não recomendo, mas isso é pessoal, que você trabalha de segunda a sexta e tal, então você tem o final de semana. Eu recomendo que você tire ou sábado ou domingo para se dedicar a esse trabalho ou a outros, e tem um dia para você curtir a sua família, para você sair com seus filhos, passear, encontrar os amigos. Isso é uma ideia, um conselho que eu dou. Tem gente que de repente, não, esse final de semana eu vou me dedicar e vou literalmente cair dentro. Então, são opções. O que eu tenho proposto para vocês, então eu só preciso ter esse pontapé inicial, ou seja, vocês me passem os temas, as propostas iniciais e tal, que aí para mim vai ficar
mais tranquilo e, consequentemente, para vocês. Todas as orientações que eu fiz nessa vida foram bem tranquilas, em ambas as partes. Nunca tive estresse com nenhum orientando meu. E sobre as datas, eu vou confirmar isso com a coordenação certinho, porque sinceramente não sei, mas vou procurar saber se tem algum prazo assim, até tal dia entregar uma versão preliminar e tal. Eu acho que, particularmente, se não tiver, se a coordenação der, e pela reunião que nós tivemos, nós temos liberdade de conduzir como o trabalho vai ser conduzido, eu penso que o mais importante é a data final. É claro que tem que entregar até 15 de julho a versão pronta, revisada, discutida, tudo certinho. Mas ainda assim, da minha parte, confio que temos um tempo considerável, 2 meses, né? Eu acho que mesmo com todos esses nossas tarefas, né, do dia a dia, eu acho que dá para fazer sim. Então me comprometo a passar para vocês o modelo e os prazos oficiais. E podem ter certeza, a gente vai matar, entre aspas, isso daí bem antes do prazo final estipulado. Não sei. Algo mais, gente? Não, eu acho que assim fica bem tranquilo, no sentido de que eles tendo o modelo, né, este que o senhor vai passar, e a gente tendo pelo menos uma data, vamos supor que seja somente a data final, eles conseguem se organizar de maneira que todo mundo vai entregar no prazo direitinho. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta para o professor, ele está aberto neste momento para responder, pessoal. Sim, estou de cabeça baixa aqui porque estou procurando já o template. E também, depois, se surgirem outras dúvidas, daí vocês vão colocar lá no nosso grupo ou me chamar no privado, chamar o professor, né? Para então a gente poder ajudar vocês e resolver. Leandro, quer falar? Tá muito baixo o teu áudio. Verdade. Boa noite, pessoal. Show de bola. Melhorou? Ótimo. É que nesse período inicial é mais difícil ter dúvidas. Eu acho que no momento em que a gente entra mais a fundo no mundo desse tema, que vão surgir mais dúvidas. Eu queria saber se vai ter outras reuniões ou se isso é final. Assim, eu pretendo com todos, eu pretendo ter pelo menos mais uma reunião. Mas é claro que, de repente, vou tentar pelos nomes aqui. De repente, Cláudia, Tailane e Daniela estão tocando o trabalho, beleza e tal. Então a gente não precisa abrir uma reunião, porque de repente 2 ou 3 e tal, vocês podem me procurar através desses 3 canais, né, que eu falei, né, Moodle, WhatsApp e o e-mail, e aí a gente vai conversando. E reforçando o que eu falei, se eu demorar a responder mais que por exemplo, me mandaram uma mensagem hoje. Se eu não der um retorno até amanhã à tarde, dá aquela insistida lá, porque é tanta mensagem que elas vão descendo ali, e às vezes eu tenho que
parar, respirar e ver as mensagens e filtrar, que tem aqueles grupos que às vezes não dá nem para ver, né? Você tem que apagar tudo, porque não teve condições. Mas na medida do possível a gente vai atendendo individualmente. E a reunião que eu quero fazer antes seria uma espécie de... Não se preocupe, isso é só para... uma espécie de um seminário. Ou seja, vai valer nota, aquela coisa toda. Mas eu queria ouvir de vocês o trabalho. E eu acho que é um exercício legal e que vai servir para futuras ações de cunho pedagógico. Tem uma mão levantada aqui, Grace. Boa noite, professor. Tá me escutando? Sim, sim. Desculpe, eu tô meio rouca, tô bem gripada. É assim, pra me entender, que eu acho que eu fiquei meio na dúvida. A minha resenha tem que se basear nas lives que foram dadas pelos professores, ou eu posso escolher um outro tema? Bom, aquelas lives ali foram um indicativo. É claro que a gente não pode fugir dos temas que foram propostos pelo curso. Então, assim, mas eu não sei se eu consigo responder a sua dúvida por inteiro. Mas, salvo equívoco da minha parte, foram definidos ali, acho que, se não me engano, os eixos temáticos. Fernanda, me corrija. Sim, exatamente. Sim. Exatamente. São aqueles 4 eixos que foram as lives que tem que ser baseado naqueles temas. Tá, eu posso escolher, não exatamente da live, mas do tema. Sim, eu posso falar sobre o tema, não exatamente sobre a live, né? Tá bem, então. Era mais ou menos isso. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Ih, gente, eu caí, mas acho que já voltei já. Tinha uma mensagem aqui, cadê? Alguém colocou no chat aqui, onde é que está? Desculpe, professor, novamente. Sim. E essa resenha não seria um mini artigo, porque não será uma resenha crítica, né? Vai ser eu vou falar sobre um tema, eu vou sintetizar alguma coisa relativa a uma dos eixos temáticos, não é mais ou menos isso? Aí você me provocou no bom sentido. Foi por isso que eu falei daquela questão de chegar às 10 páginas e tudo mais. Primeiro, porque eu acho que vocês têm potencial. Segundo, que é claro que à medida que eu for lendo, vai ser possível perceber, poxa, esse trabalho aqui, se a gente der uma esticada nele, e aí já fica uma coisa para além da entrega oficial, a gente pode submeter para uma revista. Isso tem um ganho danado, principalmente para quem tiver interesse em continuar na carreira acadêmica, prestar um exame para ingresso no mestrado, futuramente no doutorado. Você já entra com uma pontuação, assim, academicamente falando, legal. Então, Grace, a gente pode, você pode estruturar dessa forma. A gente vai atender e deixar os requisitos mínimos, mas nada impede de você produzir um quase artigo, digamos assim. Não tem problema algum na minha concepção. E fico à disposição depois para, se a gente quiser levar isso para uma publicação. Pessoal, mais alguma dúvida?
Tá. Fernanda, eu já coloquei no seu WhatsApp, porque foi o primeiro que apareceu aqui, o modelo, mas eu vou jogar para lá também para a turma. Eu posso compartilhar também depois, se o senhor quiser, não tem problema. Ah, não, por favor, porque agora porque tem 4 grupos aqui, IFSUL, e agora esse nosso e mais 3, né? Tem até do trabalho anterior, do ano passado. Então, se eu puder compartilhar ali, e depois eu vou colocar também. Claro, já em seguida. Já faço isso em seguida que acabar a reunião, aí eles já vão olhando e vendo as dúvidas. Beleza. E eu vou jogar no mudo, aí já é suficiente. E quem quiser lá, porque de repente, porque vocês vão receber pelo celular, mas é tranquilo fazer o download, jogar para o computador. Porque do jeito que vocês abrirem no WhatsApp, ele vai ficar um pouco estranho, assim. De repente foge um pouco a formatação, mas quando você jogar no computador, ele fica Fernanda, tranquilo. Oi, Mário, pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Eu tenho só uma dúvida aqui, tá? Essa resenha, quando a gente for colocar os referenciais no arcabouço teórico do texto ali, essas referências teóricas têm que estar de acordo com pode ser de acordo com a BNT ou teria que ser específico conforme as normas estipuladas pelo IFE? Essa é a minha dúvida. Pode ser pela BNT ou tem que ser pelas normas estipuladas? Se esse modelo de resenha nesse modelo já tem alguma coisa relacionada a isso? Pelas informações que eu tenho, é pela BNT. Tá. Essa é a minha dúvida. Então pode fazer pela BNT, porque cada instituição tem como é que eu posso dizer para ti? Uma norma, né? Tem um modelo, a norma. Modelo, é isso que eu queria saber. Então pode ser pela BNT, então. Mário, a BNT é a nossa referência oficial. O que tem ocorrido e aí eu digo que cada instituto acaba criando a sua ABNT, entre aspas. Isso causa uma... porque no Instituto Federal de São Paulo o recuo são tantos centímetros, no outro e tal, assim, são coisas miúdas, mas porque de repente algum professor desenvolveu e produziu um texto acadêmico sobre aquilo, ou um texto técnico, e foi adotado aquilo. Mas se nós seguirmos as normas da ABNT, não vejo problema algum. Era essa a minha dúvida. Obrigado, professor. Obrigado, Fernando. Tá joia, Mário. Mais alguém, pessoal, pra gente não se estender muito? Eu acho, professor, que à medida que os alunos vão olhando esse modelo de resenha... O senhor está me ouvindo? Sim, sim. Tá, acho que à medida que eles vão olhar esse modelo de resenha e que eles vão entrar lá no Moodle também para ver o modelo que está lá e para ver toda aquela biblioteca que tem lá, que foi colocada referente aos diversos assuntos das lives, né? Que cada assunto lá tem os slides que foram apresentados, referências bibliográficas, os teóricos que estudam aquele assunto. Então, eles vão entrar lá e vão olhar o modelo da resenha e tudo isso, e aí talvez comecem a surgir as dúvidas. Então, acho que neste momento a gente aguarda, né, eles darem uma olhada nisso, e aí depois, então, em seguida, quem já tem o seu tema, que eu sei que tem pessoas aqui que já têm o tema e já sabem o que vão escrever, já podem ir enviando para o senhor para ir adiantando, né? E aqueles que ainda não sabem vão tomando o pé da situação lá no Moodle com as referências bibliográficas, os slides e o modelo da resenha. Tá certo, pessoal? Assim? Ok. Fernanda, Ótimo, Fernanda.
Agora eu quero acessar o chat. Tem uma mensagem aqui da Simone dizendo que está em recuperação por conta de um procedimento cirúrgico e tal. Ok, mas não deixe de, na medida do possível, manter contato, nem que seja um oi aqui, estou devagar e tal. Para nós, se for o caso, a gente passa essa condição também para a coordenação, porque é um caso a ser considerado. No que nós pudermos ajudar e prolongar, a gente não tem problema. Beleza. Então beleza, gente, vou considerar isso aqui como um pontapé inicial, um momento, digamos, quebra-gelo, e vamos ao trabalho. Estou aí para ajudar, para somar, etc. E vamos lá, vamos trabalhar junto. Ok? Uma boa noite a todos. Imagina, agradeço também. Ok.